Olá, seja bem-vindo ao curso fundamental de trilhas sustentáveis. Meu nome é Pablo Casella, bom ter você aqui conosco mais uma vez. Eu vou apresentar o percurso do nosso curso, que você já deve conhecer bem. São 6 partes: introdução, anatomia, trilhas sustentáveis, classes, planejamento e manutenção. Estamos na seção anatomia, que foi subdividida em 3 aulas, e agora estamos na terceira aula dessa sessão, que é a 7ª aula do nosso curso, Medindo Declividade. Relembrando rapidamente a 6ª aula, a aula anterior, na qual apresentamos conceitos e, sobretudo, várias declividades diferentes que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso trabalho com planejamento e manutenção e intervenção em trilhas. Então, a primeira declividade apresentada, que é a declividade que já existe na natureza, é a declividade natural da encosta. A outra declividade que nós falamos é a declividade que surge a partir do momento que a gente constrói uma trilha, que é a declividade longitudinal da trilha. A terceira declividade, importante para o nosso trabalho, é a inclinação lateral da trilha. Falamos dessas 3 importantes declividades, mas agora chegou a hora da gente entender como medir essas declividades. Nos desenhos que eu apresento para vocês nesse curso, a gente vê um corte hipotético, mágico do terreno, dentro do qual a gente consegue enxergar o ângulo que forma essas declividades. Óbvio que a gente não faz esse tipo de medida na natureza, mas existem formas da gente medir essas declividades sem precisar fazer um corte no terreno. Vou mostrar primeiramente uma técnica muito antiga, secular talvez, que, feita alguma adaptação, ela poderia se tornar uma ferramenta de medição de declividades. É o chamado pé de galinha. Ele originalmente serve para se construir curvas de nível, para agricultura que é feita em terraço, em nível. Apesar de poder ser adaptado e ser utilizado para a finalidade do nosso trabalho, o rendimento, a eficiência dessa ferramenta é muito baixa, porque ela conseguiria medir declividades a cada X metros, que é a distância de um pé ao outro desse pé de galinha. 1 metro, 1,20 m, aí, dependendo do como você construir sua ferramenta. E isso se torna inviável numa trilha de centenas de metros ou quilômetros. Então, eu trago essa ferramenta para que não haja nenhum tipo de desculpa de que não tenho instrumento, não tenho ferramentas, não tenho equipamentos sofisticados e não consigo medir declividade. Sim, é possível medir, mas claro que a eficiência é muito baixa dessa ferramenta aqui. Uma outra ferramenta possível, a muito conhecida no Brasil para construção civil, a nossa mangueira de nível. Ela também é feita para se estabelecer nível, você colocar 2 pontos no mesmo nível, mas feito algumas adaptações e pequenos cálculos, você consegue, a cada lance de mangueira, sempre trabalhando em dupla, construir uma trilha com uma declividade almejada. Ela aumenta um pouquinho a eficiência do pé de galinha, mas ainda assim é muito pouco eficiente, porque você vai ter uma mangueira de nível de poucos metros, né? Então você vai fazer lances de 3, 4, 5 metros de distância, precisa ter sempre um piquete, um gabarito, né? Uma estaca para você marcar as diferenças, marcar o primeiro nível e depois o X centímetros que você deseja que esteja acima do nível ali depois de 5 metros. E assim você sucessivamente construiria toda a trilha com a declividade almejada. Mas o equipamento profissional adequado para esse nosso trabalho é o clinômetro. Esse é um modelo industrializado, muito bom, muito preciso, com uma grande acurácia. Ele tem um preço relativamente elevado aqui no Brasil. Eu vou passar instruções de como utilizar esse equipamento nessa aula
E na sequência eu vou ensinar uma versão caseira de um clinômetro, que também pode ser a forma de você ter um equipamento que funciona a custo quase zero. Mas antes, vamos ver com o equipamento profissional qual o funcionamento, como é a nossa postura utilizando o clinômetro, para depois, quando a gente visualizar o caseiro, as regras que eu expliquei agora vão valer, vão ser as mesmas. Primeiro apresentando as partes de um clinômetro. Essa janelinha ali é uma bolinha, vai variar de fabricante para fabricante, mas em geral todos eles vão ter essa entrada de luz. A atenção é que quando for manusear o clinômetro, a gente não obstrua essa entrada de luz. A outra parte interessante é a alça, que ela não serve apenas para segurar a cordinha, né, para prender a cordinha que vai ficar em volta do pescoço. Isso é muito importante para evitar acidentes, é um equipamento caro. Mas ela também é o ponto de segurada, né, que a gente vai agarrar no clinômetro. É a melhor forma de segurar o clinômetro por essa alcinha metálica aí. A gente tem aqui do lado de fora um visor externo. Ele vai ser mais útil para o nosso trabalho nas medidas da inclinação lateral da trilha, que também precisaria de uma adaptaçãozinha, mas uma adaptação simples, que um pedaço de madeira que a gente saiba que está bem reto, e com esse pedaço de madeira posicionado no sentido da inclinação lateral da trilha, a gente pode colocar o clinômetro sobre essa madeira e fazer a leitura pelo visor externo. Ele daria para a gente a inclinação em graus dessa inclinação lateral, e daqui a pouco vocês vão ver que tem uma tabelinha que a gente pode fazer a conversão do grau para porcentagem. E aqui o visor interno, por onde a gente vai olhar a régua que existe lá dentro do clinômetro. Por um outro ângulo de visão, a alcinha metálica está aqui para baixo, onde a gente vai segurar, como eu falei. E aqui a visão de quem enxerga para dentro do visor interno. Se a gente enxergar dentro desse visor interno, a gente vai olhar essas duas réguas, são duas escalas. Importante esse destaque, porque as duas medem declividade, só que uma vai mostrar para a gente a declividade na unidade porcentagem, enquanto a outra vai mostrar a unidade grau. As duas podem ser usadas, há lugares no mundo em que se usa as medidas em grau, mas a gente adota mais comumente a porcentagem, até porque a porcentagem, depois de entendida, ela é uma unidade mais intuitiva, mais racional para o nosso cérebro. Né? A gente entende que, olha, então se é 10%, a cada 10 metros sobe 1. Fica mais simples de entender uma declividade em porcentagem. Mas atentem para o clinômetro que você tiver, para onde está a porcentagem, onde está o grau. No clinômetro que eu uso, que é exatamente esse da Sunto, se você joga o clinômetro bem lá para cima, para o céu, a reguinha vai percorrendo a janela interior até acabar a régua, e aí no final das duas escalas tem a unidade, porcentagem e grau. Muito bem, como usar esse clinômetro? Então, aquela visão lá de dentro, vou voltar um pouquinho, ela tem uma linha horizontal fixa, presa ao equipamento. E essas duas réguas se movimentam em relação a essa linha, a linha horizontal fixa. Então a régua vai fazer assim, conforme a gente mexe o clinômetro, passando os números por essa linha fixa. Quando a gente for fazer o uso no campo, a gente tem um alvo a ser utilizado, que pode ser, como nessa imagem, um alvo feito num bastão, que eu utilizo assim, porque dessa forma esse bastão está gabaritado para a altura do meu olho. Eu já fiz esse gabarito num ambiente controlado, num piso plano, e não importa quem seja o meu parceiro no campo, se ele vai sustentar esse bastão, eu sei que a minha mira está lá naquela ponta do bastão, e é a altura da minha visada, é exatamente a altura do meu olho. E se a gente não usar um bastão, a gente usa o parceiro.
Só que nesse caso, a gente já tem que definir quem é esse parceiro de trabalho de campo, e no mesmo ambiente controlado, com um piso bem nivelado, a gente vai procurar nesse nosso parceiro onde é o nosso alvo. Então, esse camarada da foto, o meu colega Vinícius, ele é mais alto do que eu. Eu, no ambiente controlado, procuraria com aquela linha horizontal fixa, colocaria aquela linha horizontal fixa no zero. No que ela ficou no zero, eu vejo onde a linha horizontal fixa toca virtualmente o Vinícius. E aí, esse ponto do corpo dele em que toca a linha do zero é o meu alvo a partir de então. Aí a gente vai para o campo, e lá no campo, toda vez que a gente for medir uma declividade, eu vou procurar colocar aquela linha horizontal fixa nesse alvo do corpo dele. E aí eu faço a leitura. Então, como é que seria? Lá dentro tem aquela linha horizontal fixa, essa linha amarela aqui. No aparelho é uma linha preta. A gente vai e acontece essa mágica da linha se projetar para fora do aparelho, porque acontece uma ilusão de ótica apenas quando a gente observa o clinômetro com os dois olhos abertos. É muito comum, quando as pessoas vão começar a usar o clinômetro, aquela tentação de você fechar o olho para fazer a mira. E aí você não consegue utilizar o equipamento. Ele é feito para ser utilizado com os dois olhos abertos, para que essa mágica aconteça. Quando você fica com os dois olhos abertos, a linha horizontal fixa do aparelho se projeta magicamente para fora. E aí eu vejo na projeção virtual dela para fora do equipamento qual é o meu alvo. E fui para o campo, já sei qual é o meu alvo, coloquei o meu alvo, fiz a projeção horizontal mágica alcançar o meu alvo, eu vou fazer a leitura na escala lá dentro. Nesse caso aqui hipotético, a gente vai fazer a leitura, tá vendo 10 aí embaixo, 20 ali em cima, eu faço ali, olho os tracinhos, descubro que naquele caso hipotético da imagem anterior, o Vinícius estava num ponto 13% acima de onde eu estava. Então, entre eu e o Vinícius, nessa imagem anterior, havia uma declividade de 13% positivo, porque ele estava mais alto do que eu. Se ele estivesse mais baixo, poderia ser também 13%, só que negativo, ele abaixo de mim. Vamos lá, no campo, como é que seria isso? Então agora com vocês, Paulo, Juninho, com Vinícius no campo, mostrando pra gente como que seria o uso do clinômetro. Então olha só, o Juninho, à esquerda, é bem mais baixo do que o Vinícius, então o Juninho poderia facilmente utilizar um ponto no corpo do Vinícius como o alvo dele. Deu certo. Ele já mediu no ambiente controlado, lá no peito do Vinícius é o alvo do Juninho. Isso é hipotético, né? Então, no campo, toda vez que o Juninho for fazer uma medida, vai usar o peito do Vinícius como alvo. Se fosse o contrário, o Vinícius usar o Juninho ali como alvo, o Vinícius é muito mais alto que o Juninho, então ele não conseguiria achar no Juninho, no corpo do Juninho, um alvo para ele. Nesse caso, seria útil o bastão, porque daí o Juninho, mesmo sendo mais baixo, ele com o bastão consegue ter um alvo para o Vinícius utilizar. Continuando, feito essas medidas, descobertos os alvos, aí a gente vai para campo. Então vamos lá, olha, o Vinícius lá para cima, eles estão medindo aqui a inclinação natural da encosta. Vejam só, um está mais baixo e outro mais cima da encosta, e essa sim sempre tem que ser a nossa primeira medida em campo, porque ela vai determinar uma coisa muito importante que a gente vai ver mais para frente no curso. Então, nessas imagens todas que vocês estão vendo, eles estão fazendo uma medida da inclinação natural da encosta. Agora, a partir dessa imagem, eles se posicionaram de outra forma. Olha só, a encosta estava num sentido e eles agora estão no sentido quase perpendicular da encosta. Então, nesse momento, eles já estão fazendo medidas para a declividade longitudinal da trilha, uma declividade alvo. Não existe uma trilha aí, eles estão planejando uma trilha. Então, a gente, no projeto, faz qual é a declividade longitudinal alvo da nossa trilha, e agora eles estão descobrindo essa declividade longitudinal alvo.
Como é que faz isso? A partir do ponto que a pessoa está com o clinômetro, ela marca uma bandeirola no chão, pode ser com uma estaca ou pode ser na vegetação, e ele vai orientando o alvo dele. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, até que ele esteja exatamente na declividade longitudinal alvo dele. 8%, então ele estava lá 6, sobe um pouquinho, foi para 10, baixa um pouquinho, isso, está no 8. Achou o ponto? O rapaz que está com o alvo marca o ponto em que ele está, a gente vai até lá e uma bandeirola no lugar. Como eu falei, essa bandeirola pode ser com as estaquinhas já prontas previamente ou só as fitinhas que a gente amarra na vegetação. Veja agora, eles já fizeram uma série de marcações. Todas essas bandeirolas estão alinhadas na mesma declividade longitudinal alvo. Isso foi um exercício hipotético, tá, pessoal? Foi feito só para a gente gravar essa aula. E assim, de ponto a ponto, a gente consegue determinar uma declividade longitudinal. E a terceira declividade, como eu já falei anteriormente, que é a inclinação lateral da trilha, da pista, a gente não faria assim, com o clinômetro um para o outro. A gente usaria aquele gabaritozinho de uma madeira e o clinômetro na parte externa dele. Para nossa sorte, hoje em dia, com os nossos aparelhos, smartphones, existe não é uma infinidade, mas existem algumas opções de clinômetros como aplicativo, e várias delas gratuitas. Essa que está na imagem é um aplicativo gratuito, só que eu comprei o Plus desse aplicativo, que é o que permite o uso da câmera do meu smartphone. Caso contrário, ele não usaria a câmera. Aí a gente teria que usar o telefone, o celular, como um equipamento mecânico de pontaria. Eu acredito que o aplicativo de celular pode ser muito bom e útil, no entanto, ele demanda uma adaptação, que é a seguinte, vejam se vocês conseguem me entender. Ele é muito sensível, esse aplicativo do celular. Centímetros de movimentação na mão já vão mudar a escala de declividade bastante. E se a gente mede segurando na mão, no ar, pequenas modificações que a gente fizer entre uma medida e outra, a gente vai proporcionar um erro muito grande na medida de campo. Então eu acredito que a gente precisa construir duas estruturas para suportar a medida com o clinômetro no aplicativo. Uma estrutura seria onde nosso aparelho de celular ficaria fixo. Então a gente colocaria um pedaço de pau com um anteparozinho preso lá, parafusado, pregado, de repente um elástico que faz o nosso celular ficar sempre na mesma altura do chão, em relação ao chão. Então um pau com um anteparo fixo, um apoiozinho de madeira, um pedacinho de madeira em cima de uma vara ou em cima de um sarrafo. A gente apoia o celular nesse sarrafo e de alguma forma prende, né? Um velcro, um elástico. Prendeu o celular, pronto, o primeiro passo já está feito. A gente garante que o nosso celular vai sempre estar na mesma altura em relação ao chão. E a segunda estrutura é um bastão alvo, que seria feito na mesma altura da lente do celular. Feito isso, a gente consegue usar esse clinômetro com aplicativo de forma bem precisa. Aí qualquer pessoa pode segurar o celular ou o bastão, porque eles já estão. O celular está fixo numa altura, o bastão está fixo na mesma altura da lente da câmera, funcionaria super bem. Então é uma opção massa, gratuita na maior parte das vezes, para a gente utilizar um clinômetro com precisão no campo. E outra opção é um clinômetro caseiro, que tem mais de um modelo. Vou mostrar dois modelos para vocês aqui. Um dos modelos pode ser fabricado com um transferidor escolar, que a gente ainda acha nas papelarias, um canudo, e que inclusive não precisa do canudo, uma linha, eu gosto da linha de pesca, e um peso, que eu, por exemplo, uso uma porca qualquer, uma porca maior, que faz a linha de pesca ficar bem esticada. Pronto,
Com esses elementos a gente vai, prende a linha de pesca naquele ponto central do transferidor, amarra a porca na ponta dessa linha de pesca e o canudinho seria na parte superior do transferidor para ajudar a pontaria, porque como o transferidor é uma régua muito fina, na hora que a gente está em campo, mirando pela superfície de cima do transferidor, ela fica quase invisível para a gente. Mas ainda assim seria possível. O canudinho só faria com que essa superfície de cima do transferidor ficasse menos invisível. Mas falta uma coisa para esse clinômetro caseiro. Ele funciona super bem, mas ele vai dar a medida para você em grau, porque o transferidor mede graus. Então a gente precisa de uma tabela de conversão de graus para porcentagem. Essa tabela já está pronta, existe na internet. Se quiser, pega aqui e vai ter que ter essa tabela impressa ali na mão, né? Quando você mediu o grau, vai lá e faz a conversão. Mais uma inconveniência do caseiro é que ele é melhor, funciona melhor com duas pessoas. Porque quem está segurando o transferidor, na hora que ele achou o alvo dele, ele pode falar para a pessoa que está do lado fazendo a leitura. Pronto, aí. E aí a pessoa está vendo a linha balançando e a pessoa consegue fazer uma leitura mais precisa. Se não houver um parceiro, uma dupla ali para fazer essa leitura, só está você sozinho com a sua dupla é o seu alvo, você vai ter que ter bastante calma e precisão para prender com o dedo a linha que estava pendulando. Então, deixa ela parar de pendular, mediu, segura, aí você realiza a leitura onde a linha está passando no transferidor, é a declividade em grau que você precisa, faz a conversão na tabela. Existem os clinômetros que você pode imprimir. Esse da imagem à esquerda é um clinômetro gringo, assim, que nos Estados Unidos eles fizeram isso, e o da direita eu fiz para, uma vez impresso, já ter as declividades em porcentagem. Então, nesse caso aqui, a gente tem que imprimir essa folha em A4, fixar essa folha sobre um anteparo mais firme, pode ser uma prancheta sem o pregador da prancheta, aquela madeirazinha da prancheta, ou as pranchetas de plástico, cola, né? Usa papel, aquele contact, né? um adesivo transparente, fixa essa folha A4 nessa prancheta, faz o furinho ali no centro, coloca uma linha de pesca, um peso, mesma coisa que o transferidor, está pronto um clinômetro. A vantagem dele é que ele vai nos dar a medida já na porcentagem. Ele é maior, porque ele é uma folha 4, então ele é um instrumento bem maior que o transferidor, mas já elimina a necessidade da tabela de conversão. Essa aula foi basicamente para apresentar essas opções de como usar, de como fazer medidas de declividades no campo, e saibam que no nosso trabalho conhecer as declividades é essencial. E com essa aula de hoje a gente encerra mais uma sessão do nosso curso. A sessão Anatomia se finalizou agora e nos veremos em breve com a próxima sessão Trilhas Sustentáveis. Obrigado pela sua atenção até aqui. Até a próxima.